Você já parou para pensar como a igreja evangélica chegou ao Brasil e se estabeleceu em meio a tantas adversidades? Hoje, vamos mergulhar nessa história fascinante e cheia de reviravoltas. Desde as primeiras tentativas de implantação do protestantismo até o crescimento das diversas denominações que hoje formam a comunidade evangélica no país. A história da igreja evangélica no Brasil é marcada por desafios, perseguições e, acima de tudo, pela resiliência dos que se dedicaram a plantar as sementes do evangelho em solo brasileiro. Desde a chegada dos primeiros missionários, enfrentando a resistência do catolicismo dominante, até o surgimento das grandes denominações que conhecemos hoje, essa jornada foi tudo menos fácil. Neste vídeo, vamos explorar os momentos mais importantes dessa trajetória, entender como o protestantismo superou as barreiras impostas e se tornou uma força significativa na cultura e na sociedade brasileira. Prepare-se para uma viagem no tempo, que vai do século XVI até os dias atuais. Quando pensamos na história da igreja evangélica no Brasil, é fácil imaginar o país como sempre receptivo à diversidade religiosa. No entanto, as primeiras tentativas de implantar o protestantismo em terras brasileiras enfrentaram uma resistência quase inimaginável. Vamos voltar ao século XVI, uma época em que o Brasil ainda estava dando seus primeiros passos como colônia portuguesa, para entender como essa história começou. Em 1557, um homem chamado Nicolas Durand de Villegagnon, um vice-almirante francês, tomou uma decisão ousada. Ele liderou uma expedição ao Brasil com a intenção de estabelecer uma colônia protestante nas terras que hoje conhecemos como Rio de Janeiro. Esse empreendimento não era apenas uma aventura territorial, mas também uma tentativa de plantar as sementes do protestantismo em uma nação que até então era exclusivamente católica. O almirante trouxe consigo um grupo de missionários huguenotes, protestantes franceses que seguiam os ensinamentos de João Calvino, um dos principais reformadores da época. A ideia era simples: fundar uma comunidade onde a fé reformada pudesse florescer longe da opressão religiosa que os huguenotes enfrentavam na Europa. Entretanto, o que eles não esperavam era que essa missão enfrentaria obstáculos de todos os lados, tanto externos quanto internos. Desde o início, a expedição de Villegagnon enfrentou desafios imensos. A resistência da Igreja Católica Romana foi implacável. Os missionários huguenotes, acostumados com a perseguição na Europa, agora se encontravam em uma terra estrangeira, onde a Igreja Católica tinha controle absoluto, com o apoio da coroa portuguesa. Além disso, a própria expedição foi marcada por desentendimentos internos. O líder, que inicialmente parecia comprometido com a causa protestante, começou a se desentender com os missionários sobre questões teológicas e práticas. Esses conflitos culminaram em uma divisão irreparável dentro da comunidade. O ápice dessa tragédia ocorreu quando Villegagnon, que havia se aliado ao catolicismo, decidiu trair os missionários que ele mesmo havia trazido ao Brasil. Em um dos episódios mais sombrios dessa história, 5 missionários foram acusados de espionagem, presos, torturados e executados por Villegagnon. Esse ato não só pôs fim à primeira tentativa de estabelecer o protestantismo no Brasil, mas também enviou uma mensagem clara a qualquer outro que ousasse desafiar o domínio católico no país. Apesar desse fracasso inicial, essa tentativa pioneira deixou uma marca indelével na história do protestantismo no Brasil. Ela demonstrou que, embora o terreno fosse hostil, havia um desejo ardente de espalhar a fé reformada, mesmo diante das maiores adversidades. Essa semente, plantada em meio a sangue e traição, eventualmente germinaria,
mas isso levaria séculos e exigiria perseverança e coragem. Mas como essa história se desenrolou nas décadas seguintes? Será que o protestantismo desapareceu completamente após esse trágico início? Ou houve novas tentativas de plantar as sementes do Evangelho em solo brasileiro? Após a retirada dos holandeses do Nordeste no século XVII, a Igreja Católica Romana não perdeu tempo em reafirmar seu domínio absoluto sobre o território brasileiro. A derrota dos protestantes foi vista como uma vitória do catolicismo, e qualquer resquício de práticas reformadas foi perseguido com fervor. Este período, que abrange os séculos XVII e XVIII, é marcado por uma das fases mais sombrias da história religiosa do Brasil: a intolerância religiosa e a atuação da Inquisição. Com o retorno ao controle português, a Igreja Católica voltou a exercer sua autoridade de forma rígida, e o Brasil se tornou um palco de perseguições religiosas intensas. A Inquisição, que já havia deixado um rastro de sangue e medo na Europa, estendeu seu alcance até as colônias, incluindo o Brasil. A missão era clara: erradicar qualquer vestígio de heresia, e isso incluía não apenas os protestantes, mas também os cristãos novos, descendentes de judeus convertidos ao cristianismo, que muitas vezes eram acusados injustamente de práticas judaizantes. A Inquisição começou a operar de forma mais ativa no Brasil no final do século XVII, com uma série de visitas inquisitoriais. Os inquisidores, enviados diretamente de Portugal, traziam consigo a autoridade para investigar, julgar e punir qualquer pessoa suspeita de heresia. As acusações variavam desde a prática de cultos protestantes clandestinos até a posse de livros proibidos, como a Bíblia em línguas vernáculas. Os métodos de investigação eram brutais, confissões eram extraídas sob tortura, e a punição para os considerados culpados podia incluir o confisco de bens, o exílio e, em casos extremos, a execução. Um dos casos mais emblemáticos desse período foi o de Teresa de Jesus, uma mulher de 65 anos que foi queimada viva na fogueira em 1720, acusada de praticar o protestantismo. A história de Teresa é apenas uma entre muitas que ilustram a crueldade com que a fé reformada era tratada. A intolerância religiosa não se limitava às punições legais. O ambiente de medo e desconfiança fazia com que vizinhos denunciassem uns aos outros, muitas vezes por vingança ou rivalidade, alimentando o ciclo de violência. O impacto da Inquisição no Brasil foi profundo e duradouro. A ideia de liberdade religiosa era praticamente inexistente, e a prática de qualquer religião que não fosse o catolicismo era vista como um crime. A Igreja Católica, com o apoio do Estado, mantinha um controle rigoroso sobre a vida religiosa e social da colônia, e qualquer tentativa de introduzir práticas protestantes era sufocada rapidamente. Este período representou um verdadeiro apagamento do protestantismo no Brasil, que praticamente desapareceu durante o século XVIII. Contudo, é importante destacar que, apesar da repressão severa, a chama da reforma não se extinguiu completamente. Pequenos grupos de crentes continuavam a praticar sua fé em segredo, esperando por um momento mais propício para ressurgir. A história do protestantismo no Brasil, embora marcada por derrotas e perseguições, é também uma história de resistência e resiliência. À medida que o século XVIII avançava, mudanças começaram a ocorrer na Europa, e o Brasil, ainda que de forma lenta, também começaria a experimentar essas transformações. Mas como essa virada começou? Como o Brasil, que até então vivia sob a sombra da intolerância, começou a abrir suas portas para uma maior diversidade religiosa. Ao longo dos séculos XVII e XVIII,
o Brasil viveu sob o domínio absoluto da Igreja Católica, marcado por episódios de intensa perseguição religiosa, principalmente através da Inquisição. No entanto, o início do século XIX trouxe consigo ventos de mudança. O cenário político e social europeu estava se transformando, e essas mudanças acabaram refletindo também no Brasil. Com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1808, e a abertura dos portos, o país começou a se abrir para novas influências e, com elas, para uma maior liberdade religiosa. Um dos marcos fundamentais para essa transformação foi o Tratado de Comércio e Navegação, assinado entre Portugal e a Inglaterra em 1810. Este tratado permitia que comerciantes e diplomatas ingleses residentes no Brasil praticassem sua religião livremente, desde que o fizessem em privado. Esse foi um passo importante para a introdução do protestantismo de forma mais aberta no país. A partir desse momento, a presença de missionários e líderes religiosos de outras nações começou a se tornar mais comum, trazendo consigo as primeiras sementes das igrejas protestantes que se estabeleceriam em solo brasileiro. A primeira igreja protestante a ser oficialmente fundada no Brasil foi a Igreja Anglicana, que chegou ao Rio de Janeiro em 1819. A vinda dessa denominação foi impulsionada pelo aumento do número de súditos britânicos que se instalaram no país após a abertura dos portos. Com a construção da primeira capela anglicana no Rio de Janeiro, os protestantes britânicos passaram a ter um lugar próprio para cultuar e expressar sua fé. Embora o culto fosse restrito à comunidade estrangeira, o estabelecimento da Igreja Anglicana no Brasil representou uma mudança significativa no cenário religioso do país. Pouco tempo depois, em 1836, a Igreja Metodista chegou ao Brasil, também no Rio de Janeiro, trazida pelo missionário norte-americano Reverendo Justin Spalding. Com uma mensagem de renovação espiritual e um forte compromisso com a educação e a ação social, os metodistas rapidamente começaram a atrair seguidores entre os brasileiros. Spalding e outros missionários metodistas que vieram depois dele distribuíram grandes quantidades de Bíblias e tratados religiosos, contribuindo para a disseminação da fé protestante no Brasil. Na sequência, em 1845, a Igreja Luterana começou a se estabelecer no Brasil, inicialmente entre as comunidades de imigrantes alemães no sul do país. Embora os luteranos já estivessem presentes de forma não oficial desde 1824, foi na metade do século XIX que a Igreja Luterana realmente ganhou força, especialmente em regiões como o Rio Grande do Sul, onde os imigrantes alemães fundaram suas próprias comunidades e trouxeram consigo suas tradições religiosas. Um dos desenvolvimentos mais importantes desse período foi a chegada da Igreja Presbiteriana, em 1859, com a vinda do missionário norte-americano Reverendo Ashbel Green Simonton ao Rio de Janeiro. Simonton foi um pioneiro na evangelização do Brasil e dedicou sua vida à fundação da Igreja Presbiteriana no país. Ele começou seus trabalhos com a tradução e distribuição de literatura cristã em português, a criação de escolas e a realização de cultos em português, algo que até então era inédito no Brasil. O legado de Simonton perdura até hoje, com a Igreja Presbiteriana se tornando uma das maiores denominações protestantes do Brasil. Mas as transformações não pararam por aí. O fim do século XIX e o início do século XX trouxeram ainda mais novidades para o cenário religioso brasileiro. Novas denominações protestantes começaram a surgir, e o protestantismo, que até então era visto como uma religião estrangeira,
começou a ganhar raízes profundas na cultura brasileira. Essa nova fase seria marcada pelo surgimento das igrejas pentecostais, que revolucionariam a maneira como o protestantismo era praticado e percebido no Brasil. No próximo capítulo, exploraremos como o século XX viu o crescimento explosivo do protestantismo no Brasil, especialmente através das igrejas pentecostais e neopentecostais. Descubra como essas denominações conseguiram atrair milhões de fiéis e se tornaram uma força cultural, social e política no país. O que fez o pentecostalismo crescer tão rápido? Qual foi o impacto desse movimento na sociedade brasileira? O século XX trouxe uma verdadeira revolução para o protestantismo no Brasil, com o surgimento e a rápida expansão das igrejas pentecostais e, posteriormente, das neopentecostais. Esse movimento não só mudou a paisagem religiosa do país, mas também teve um impacto profundo na cultura, na política e na sociedade brasileira. Para entender essa transformação, é necessário mergulhar nas raízes do pentecostalismo e examinar como ele se desenvolveu e cresceu de maneira tão impressionante. O marco inicial desse movimento no Brasil pode ser datado de 1910, com a chegada dos missionários suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg a Belém do Pará. Esses dois homens, inspirados pelo movimento pentecostal que havia começado nos Estados Unidos no início do século XX, trouxeram ao Brasil uma nova forma de viver e praticar o cristianismo. A mensagem central do pentecostalismo era a experiência do batismo no Espírito Santo, acompanhada por manifestações sobrenaturais, como o falar em línguas, curas e profecias. A simplicidade e o fervor desse novo movimento religioso rapidamente conquistaram seguidores, especialmente entre as camadas mais pobres da população, que encontravam na mensagem pentecostal uma forma de esperança e uma resposta para seus dilemas cotidianos. Em 1911, apenas um ano após sua chegada, Wingren e Berg fundaram a primeira Assembleia de Deus em Belém do Pará. A partir desse pequeno início, a igreja cresceu exponencialmente, espalhando-se por todo o Brasil. O crescimento da Assembleia de Deus foi impulsionado por uma abordagem evangelística agressiva e eficaz. Os pentecostais não se limitavam a pregar dentro das igrejas. Eles iam às ruas, aos mercados, às casas e até mesmo às áreas rurais mais remotas. A mensagem era clara: Deus ainda operava milagres e qualquer um poderia ter uma experiência direta com o Espírito Santo. Essa ênfase na experiência pessoal, combinada com um forte senso de comunidade e apoio mútuo, fez com que o pentecostalismo ressoasse profundamente com as necessidades espirituais e materiais da população brasileira. Nas décadas seguintes, outras igrejas pentecostais começaram a surgir, cada uma trazendo nuances diferentes à doutrina e prática pentecostal. Entre as mais notáveis estão a Igreja do Evangelho Quadrangular, fundada em 1951, e a Igreja Deus é Amor, estabelecida em 1962. Cada uma dessas denominações contribuiu para o crescimento e a diversificação do movimento pentecostal no Brasil. A verdadeira revolução, porém, ocorreu nas últimas décadas do século XX, com o surgimento das igrejas neopentecostais. Esse novo movimento, que começou a ganhar força nos anos 1970 e 1980, trouxe uma abordagem ainda mais radical e inovadora para o protestantismo. Igrejas como a Igreja Universal do Reino de Deus, fundada por Edir Macedo em 1977, adotaram uma estratégia de evangelização em massa, utilizando a mídia de forma inédita para alcançar milhões de pessoas. As igrejas neopentecostais diferem das pentecostais tradicionais em vários aspectos, mas talvez o mais significativo
seja a ênfase na teologia da prosperidade. Essa doutrina, que prega que Deus deseja que seus seguidores sejam prósperos e bem-sucedidos, materialmente e espiritualmente, encontrou um terreno fértil no Brasil, especialmente entre aqueles que enfrentavam dificuldades econômicas. A promessa de que a fé poderia trazer não apenas cura espiritual, mas também sucesso financeiro, atraiu multidões para essas igrejas. O impacto das igrejas neopentecostais na sociedade brasileira é difícil de superestimar. Elas não só cresceram em número, mas também em influência. A Igreja Universal, por exemplo, expandiu-se internacionalmente e adquiriu uma vasta rede de comunicação, incluindo a TV Record, uma das maiores emissoras de televisão do país. Além disso, as igrejas neopentecostais têm exercido um papel crescente na política brasileira, com muitos líderes religiosos assumindo cargos eletivos e defendendo políticas alinhadas com seus valores. Hoje, o protestantismo, impulsionado pelo crescimento das igrejas pentecostais e neopentecostais, é uma das forças religiosas mais significativas no Brasil. Com milhões de fiéis em todo o país, essas igrejas continuam a moldar a cultura e a sociedade brasileira de maneiras profundas e duradouras. Elas representam não apenas um movimento religioso, mas também uma mudança social, que reflete as complexas dinâmicas de fé, identidade e poder no Brasil contemporâneo. Será que o crescimento explosivo do protestantismo no Brasil está criando uma verdadeira comunidade de fé? Ou estamos apenas testemunhando uma guerra de poder entre religiões?